Olá, bom dia. Hoje é o dia 19 de julho. Bem-vindos à nossa meditação. O meu texto de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 14, verso 3. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. A vara aqui era utilizada como uma arma. Você vai encontrar isso em um determinado salmo, onde o Davi vai falar sobre esta arma que o pastor utilizava para proteger suas ovelhas. Se você não sabe utilizar bem uma arma, ela vai te causar dano. Imagina que você vai à luta pela primeira vez utilizando uma espada que você nunca utilizou. E você vai se cortar a você mesmo. Um soldado precisa ser treinado antes de entrar na batalha. Ele precisa saber utilizar a arma. A arma aqui é a língua. E quando você utiliza mal a sua língua, você se fere a você mesmo. A palavra é utilizada aqui pelo sábio como uma arma de proteção. E pelo insensato como uma arma que vai feri-lo e vai ferir a outros também. Porque toda vez que eu firo alguém, eu estou me ferindo também. O Tiago, escrevendo no capítulo 3, ele vai falar sobre os problemas da língua no meio da comunidade cristã judaica de sua época. Metade desta carta vai falar dos problemas da língua. O capítulo 3, mas também o capítulo 4, parte do capítulo 2. E ouçam o que Tiago diz no capítulo 3, versos 4 a 6. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua mal utilizada é incendiada pelo inferno e vai contaminar toda a vida da pessoa. Tenho falado constantemente sobre isso, não eu falado, mas a palavra tem falado que toda língua que sai da minha boca vai voltar para mim mesmo. E aqui, em Provérbios capítulo 14, verso 3, ele está comparando a língua como uma arma. Ou ela te protege, ou ela te causa dano. E é o que Davi também vai falar no Salmo 64. No verso 4, ele diz o seguinte: de onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Aqui no Salmo 64, ele vai utilizar a espada e a lança e a flecha como uma arma que é atirada contra as pessoas. No final desse salmo, do Salmo 64, no verso 9, ele vai dizer: todos os homens temerão. Não é isso que ele vai falar. Vamos procurar o que ele vai falar, porque na minha versão em português, os versos não são o mesmo que na versão em francês. Ele está dizendo, então, no verso 8: pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Vão cair eles mesmos. Inclusive o verso 7 diz que Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. As pessoas estão lutando uns contra os outros com palavras ruins. Estas palavras vão ser como espadas contra eles mesmos. É a mesma coisa que Provérbios capítulo 3 está dizendo. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga. Nós somos castigados pelas próprias palavras que saem de nossas bocas quando elas são ruins. Como esta palavra, este fogo que incendeia uma floresta inteira, em Tiago capítulo 3. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àquele que as ouvirem.
Que todas as suas palavras sejam cheias de graça, diz uma outra versão. Estamos em Efésios, capítulo 4, verso 29. Se eu insultar alguém, serei insultado. Todo linguajar sujo que sai da minha boca me contamina. É exatamente como a história da vara em Provérbios, capítulo 14, verso 3. Por outro lado, palavras de graças que saem da minha boca demonstram que eu tenho graça no meu coração. Você fala graça, receberá graça. Colossenses, capítulo 4, verso 6. Uma carta também escrita na prisão em Roma pelo Paulo, como foi Efésios. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa, a fim que transmitam graça a cada pessoa. Palavra, sabedoria, graça, a graça no nosso coração, enche o nosso coração de sabedoria e vamos falar exatamente como Jesus, uma palavra cheia de graça, que vai servir de proteção para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.